Olá, pessoal, de volta à gravação de nossas leituras dirigidas. Hoje nós vamos aqui continuar estudando a ação dos espíritos no plano físico. Então, se prepara aí, que lá vem a leitura. Uma das primeiras coisas que a gente deve lembrar quando estudamos a ação dos espíritos no plano físico é de que nós já vínhamos estudando esse assunto em outras oportunidades e agora nós vamos fazer uma compilação das coisas que nós já vimos, né, de como que os espíritos atuam no mundo físico. É interessante lembrar também que no Livro dos Médiuns existe um compilado entre as questões 456 até a 557 que fala de como que os espíritos influenciam no mundo físico. Então, vale a pena ir lá dar uma conferida no original, né, na fonte. Bom, a primeira coisa que a gente vai destacar também aqui das formas em que os espíritos influenciam no mundo físico é de que não é uma ação extraordinária, né? Porque, vamos destacar aqui do texto, é comum supor, né, que a ação dos espíritos só ocorre por meio de fenômenos extraordinários. Isso até pode acontecer, mas é raro. O comum mesmo, no dia a dia, não tem nada de extraordinário, é bastante natural e comum, que é a influência através da a influência é a ação dos espíritos no mundo físico através da influência mental, da sugestão, né? Da intuição e também daquele mecanismo que a gente vem falando já há mais de 10 encontros, que é como sua onda mental se equaliza e se sintoniza neste universo de pensamentos que está à nossa volta, que está ao nosso redor. Né? Nós nos alimentamos dessas ideias, nós produzimos as nossas próprias ideias e devolvemos a esse mar de ideias, né, as nossas ideias transformadas, de modo a estar sempre nos alimentando e colaborando com o surgimento das novas ideias. E a gente sempre acaba sintonizando com aquilo que a gente gosta, com aquelas nossas preferências. Também tem isso, né? A sintonia direta com as correntes mentais de pensamento que estão aí no nosso universo. Cada um sabe, né? Cada um tem suas tendências, suas preferências, suas compreensões pessoais, tiradas a partir da interação, né, com outras ideias de outras pessoas, que acabam formando esse amálgama, né, esse monte de ideias dessas correntes com a qual nós contribuímos e nos alimentamos. E aí, como a gente interfere no mundo físico, a gente acaba fazendo com que essas ideias de todos interfiram no mundo físico. Existe também a intuição, né? Então, os espíritos amigos ou inimigos que nos acompanham acabam sempre nos sugerindo ideias, né? Alguma coisa passa na nossa frente, um livro, um filme, um comentário, e aí aquele espírito que quer despertar o interesse, ele vai e sugere o pensamento, ou um bom pensamento, ou um mau pensamento, ou um pensamento inadequado, ele sugere. Cabe a nós, né, aceitar essa sugestão, dar vazão a essa sugestão, ou não, vou interromper, né? Eu digo sempre que é impossível você bloquear o surgimento do pensamento, o surgimento da sugestão. Até porque se o espírito sugere, ele está perto da gente, por algum motivo. Então nós, através da nossa evolução, do nosso nível evolutivo, é que nós vamos decidir o que fazer com essa sugestão de pensamento. Se nós vamos levar adiante ou se nós vamos interromper. Nós também fazemos havia
contrária, né? É de mão dupla isso. Nós também sugerimos pensamentos a esses espíritos desencarnados e eles nos devolvem também esse pensamento que nós passamos para ele, processados com a interpretação deles. E então, através desse processo, eles vão nos sugerindo coisas e, ao acatar ou levar para frente essas sugestões, nós acabamos interferindo no mundo físico. Né? Um processo bastante comum. Outra forma de interferir no mundo físico é através da mediunidade. Isso aí também, veja bem, a própria doutrina espírita, ela foi desenvolvida através de um sistema de perguntas e respostas, onde os espíritos desencarnados respondiam aos espíritos encarnados. Então, dessa forma, através da mediunidade, acaba-se por escrever toda uma doutrina, né, que fisicamente está em livros, que esses livros estão espalhados pelo mundo e que influenciaram a mente de muitas pessoas, que tomaram muitas decisões e fizeram muitas ações. Cada casa espírita que foi criada e que exerce suas atividades, ela foi influenciada através da mediunidade, pela doutrina espírita. Né? A existência da doutrina espírita influenciou milhões de pessoas que construíram milhões de prédios e estabeleceram milhões de congregações, e essas congregações têm ações reais e efetivas no mundo físico. Né? Constrói prédios materiais, tem ações de assistência social, tem esses cursos, né? Esse curso mesmo que a gente está fazendo, esses bancos que nós estamos sentados, essa apostila que foi desenvolvida, tudo isso são ações no mundo físico que foram despertadas através da doutrina espírita, que foi construída através da mediunidade, que é um processo natural. Então, além, né, da intuição, além da influência nos pensamentos, existe a mediunidade, né, que faz com que a gente receba essas ideias do mundo espiritual, dos espíritos encarnados, e, através das nossas ações, nós vamos interferir no mundo físico. Além dessas duas formas, o texto também nos traz uma terceira forma de interferir no mundo físico, que ele fala que existem espíritos, né, que, cumprindo os desígnios de Deus, incontáveis entidades esclarecidas, né, incontáveis, se associam a espíritos de diferentes graus evolutivos e, obviamente, menos esclarecidos do que essas entidades esclarecidas, para garantir a harmonia e equilíbrio das forças que regem o planeta. Né? Como se a gente imaginasse numa floresta, existe um responsável pelo parque florestal e abaixo dele existe aqueles que fazem a limpeza das folhas, existe aquele que faz a poda das árvores, existe aqueles que removem as pedras. Então, existem espíritos nesses graus evolutivos iniciais que se dedicam a essas tarefas de dar equilíbrio à natureza, interferindo diretamente no mundo físico. Mas veja bem, não é gnomos, não são duendes, não são deuses da natureza, nada disso. São espíritos, né, que estão no início da sua caminhada evolutiva e que se dedicam a essas tarefas de manutenção do equilíbrio natural sob a supervisão de outros espíritos mais esclarecidos, interferindo também diretamente no mundo físico. Então, resumindo, né, o texto nos trouxe três possibilidades de interferência dos espíritos no mundo físico: a sugestão, a intuição, a onda mental, né, que cada um de nós temos. A outra forma de interferir no mundo físico é através da mediunidade, e esses espíritos que se interferem diretamente em fenômenos naturais. Então, como vocês veem, não existe nada de extraordinário, né? Não existe nada de mágico. É tudo dentro das leis divinas, tudo um processo natural
e tudo comum. Então, com essa explicação adicional, vamos fazer a leitura, né? Amadurecer as ideias, consolidar tudo isso que nós já vimos estudando desde o dia 1 e até a próxima.